compartilhar a tela. Tá? Vamos compartilhar. E é isso. Iniciou. Pessoal, boa noite para vocês, tá? Chegou a hora desesperadora do aluno, né? Agora nós temos provas de termoquímica em várias turmas, mas não se deixe. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, iniciando nossa aula de hoje, tem que entender o seguinte: termoquímica nada mais do que as reações químicas que a gente tem, tá? Então, as substâncias que elas reagem uma com a outra, e aí nós vamos gerar duas possibilidades, tá? Tem reações que elas podem liberar energia, tá, em forma de calor, e tem reações que elas vão absorver energia, tudo bem? Então, a termoquímica, ela trabalha com isso, a quantidade de energia que entra e sai dentro do sistema, tá? E aí, nisso, as unidades de medida básica, para a gente poder entender como que essa energia entra e sai do sistema, tá? Vocês já devem ter visto isso nas minhas aulas, mas eu vou trazer novamente para vocês, tá? Então, olha lá, a energia na forma de calor, ela pode ser expressa em duas unidades principais. Vocês lembram qual que é? Oi, boa noite, Victor. Ó, o Victor está online. Tá? Então, olha lá, nós temos joules e nós temos caloria, tá? Então, a letra J vai aparecer para você em algum momento, em alguma prova. Você já sabe que é joule, uma unidade de medida de calor. E caloria é o cal, tá? Que também é outro tipo de unidade de calor, de medida, tá? Como é que a gente faz? Então, imagina o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui uma ponteira, tá? Então, uma caloria, tá? Então, você tem o cal. Quando você pensa no cal, você tem que ver que a quantidade correspondente em joules é 4,8, tá? Então, isso daqui é uma parte muito básica que você tem que saber, tá? Então, um cal de caloria vai valer 4,8 joules para a gente, tá? E aí, vocês devem lembrar, então, que para a gente poder fazer a conversão de cal em joules ou joules em caloria, a gente vai usar o quê? Usa a regra de 3, tá? Regra de 3 simples, a gente consegue aplicar para a maioria das situações, tá? Então, um tipo de cálculo que a gente consegue calcular a proporcionalidade e a gente consegue encontrar os valores. Então, por exemplo, ó, você tem lá 500 joules, tá? Você quer saber esses 500 joules, quanto que ele vai valer em caloria, tá? Então, como é que você faz isso? Aqui, ó, se você sabe que uma caloria, acabamos de ver, vale 4,8 joules, então 500 joules vai valer quanto? Tá? É só você colocar em x. O que você vai fazer? Multiplicação cruzada, ó. 4,8, 4,18, 4,18 vezes x é 4,18x. Ignore a minha letra horrível, tá? Que é igual a quanto? 500 multiplicado por 1 vai dar que valor? 500, tá? 500. Nisso, a gente vai ter o quê? X, tá? Igual, estou de olho no chat também, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar que eu paro, tá? Vocês mandam a dúvida para mim no chat, eu paro e volto o conteúdo, tá? Não tem problema nenhum, essa aula é para a gente poder fazer essas revisões mesmo, tá? Então, a gente tem o 500, tá? 500, tá? Ignore a minha letra aqui, tá muito ruim, tá? Dividido por quanto? Ó, 4,18, aqui ele está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo, tá? Então, a gente tem 4,18, que vai dividir 500. Então, o nosso x, tá? Vai dar 119,6 caloria, tá? Pronto.
Você fez isso, já está tranquilo, tá bom? Então, essa daqui é a maneira mais simples de você fazer a conversão de joules em caloria. Ah, professor, mas e se der para mim em joules e para eu converter em caloria? Faz a mesma coisinha, tá? Só fazer o processo inverso. Então, por exemplo, se eu tiver lá, vamos pensar, 700 joules, tá? Então, eu tenho 700 joules, eu quero converter ele. Oh, meu Deus do céu, é feio, ignore. Tá? 700 joules eu quero converter ele em caloria. Tá? Só fazer então uma regrinha de 3 básica simples. Tá? A gente sabe que uma caloria vale 4,18 joules. Faz a regra de 3 e você encontra o valor. Tudo bem? Tranquilos? Perfeito, tá, gente? Então vamos passar para o próximo tópico. Tá? Gente, outra coisa, tá? Não esquece que caloria é muito utilizado nos rótulos, tá? De alimento, para a gente saber qual que é seu potencial energético, ou seja, quanto de energia que ele tem, tudo bem? Pessoal, sistema e vizinhança. Esse daqui é super importante para você entender o que é um processo endo, tá? O que é um processo endo e o que é um processo exo, tá? Endo e exo. Ó, se você sabe o que é endo e exo, escreve para mim no chat, tá? Coloca no chat para mim o que é endo e o que é exo, tá bom? Quero ver a participação de vocês. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Olha lá, a gente tem um sistema. O que é o sistema? É o que a gente está estudando, tá? Então, tudo que você estiver estudando é um sistema. Então, pode ser o momento em que você aquece uma panela, aquilo é o sistema que você está estudando. Ou, de repente, você está estudando o corpo humano, aquilo é o sistema. Ou você está estudando, por exemplo, uma casa, então aquilo é o sistema, tá? Então, tudo que você estiver estudando é o que a gente chama de sistema, tá? E o tudo que está à sua volta, ou seja, o meio, a gente chama ele de vizinhança, tá? Então, você tem o sistema, o que você estuda, a vizinhança, tudo que está ao seu redor. Tudo bem? E a gente tem o universo, que faz parte, a gente tem a simulação tanto do sistema como da vizinhança, tá? E aí, nós temos 3 tipos de sistemas. O sistema aberto, tá? O open, ok? Open. O que ele faz, gente? Pensa o seguinte, nós temos matéria e nós temos energia, tá? Vamos ver aqui. O Victor falou assim, endo é positivo e exo é negativo. Exatamente isso. Muito bem, Victor. Você já está sabendo uma boa parte da prova. Isso é super importante, tá? Então, pensa o seguinte, nós temos matéria. O que é matéria? É a parte onde que a gente tem os átomos, tá? E a gente tem a energia. O que é a energia? O próprio nome já diz, é a energia que ele está ou assimilando ou ele está liberando, tá? Então, pense que é o seguinte, no sistema aberto, tá? Ele troca matéria e ele troca energia para a vizinhança, tá? Então, o sistema aberto, ele vai trocar matéria e energia. Mas como assim, professor? Aqui, esse balde de gelo, tá? Então, o balde de gelo ele vai ser facilmente influenciado pelo calor à sua volta, tá? Então, o calor vai acabar na onde? Chegando até ele, tá? Porque o calor está presente na vizinhança. E o que o calor faz? O calor ele vai influenciar na agitação molecular, e essa agitação molecular vai fazer com que as moléculas que estão compactadas, tá, no estado sólido, e também elas estão com a força de atração muito alta, elas vão começar o quê? Se movimentar, a força de atração vai começar a diminuir, por causa da energia da vizinhança chegando, e o gelo começa a derreter, tá? E nisso a gente não pode esquecer também que a gente tem a transpiração, tá? Então, a transpiração, você tem o gelo que ele está derretendo em água, ele pode acabar evaporando, tá? Então, consequentemente, a água que estava ali dentro, por você ter uma parte aberta, ela se perde para a vizinhança, e a energia facilmente também
influencia isso, tá? Então, sistema aberto, você troca tanto matéria como você troca energia, tá? Sistema fechado, tá? Então, a garrafinha de água que você gosta de levar para o colégio, tá? Colocar lá, o que vai acontecer? Se sua garrafa ela tá bem fechadinha, o que vai acontecer com ela, tá? A água que está ali dentro, se você não beber, né? Toda hora ficar bebendo nervoso, ela vai se manter. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? A vizinhança, na qual você tem uma temperatura que pode estar diferente da temperatura que você tinha, que você tem na garrafa, ele vai influenciar e vai fazer o quê? A troca de energia com a vizinhança, tá? Então, a energia que está contida aqui tem um valor e ela pode ser influenciada pela vizinhança e ela pode sair, tá? Mas, se você manter a sua garrafinha de água totalmente fechada, a matéria, tá, não vai sair. Ela só vai sair se você tirar a tampinha, tá? E você também tem um sistema... Ó, o André chegou. Seja bem-vindo, André. Boa noite, viu? Estamos no início da nossa aula, relaxa. E aí nós temos também o sistema isolado, tá? O sistema isolado. O que é isso? O próprio nome já diz. Então, aqui você tem uma garrafinha térmica, tá? O que vai acontecer com a garrafa térmica? Pode ser também as caixas de isopor, as caixas térmicas, tá? Ela não troca nem energia, tá? Ou seja, a movimentação, melhor dizendo, a energia do meio não consegue influenciar ela, tá? E nem ela consegue influenciar a vizinhança, tá? Porque é um sistema completamente isolado, tá? Então, isso daqui não acontece, você tem uma barreira. E como ela tá com a tampinha fechada, a matéria também dela não acaba saindo, tá? Só vai sair quando você abrir ela, tá? Então, essa é a diferença de sistema aberto e sistema fechado. Nicole, ela vai ficar salva? Vai ficar salva, tá? Não se preocupa não, Nicole. Vai ficar salva. Eu já faço isso já como uma forma de aula, eu já deixo. Só faço uma edição do vídeo e já posto já no canal, tá? Então, aí, sistema aberto troca matéria e energia. Sistema fechado troca somente energia, tá? Mas não troca matéria. E sistema isolado não troca nem matéria e não troca nem energia. Tá. Vamos falar agora sobre... Oh, meu Deus do céu. Ignorem o carro de funk passando aqui perto de casa. Senhor amado. Eu moro em frente do parque de exposição, vocês sabem disso, né? Ó, entalpia, tá? E a variação de entalpia. Então, vocês lembram... Escreve... Ó, vocês lembram o que é entalpia? Então, entalpia... de um sistema é a grandeza que expressa a quantidade de energia. Então, quando você pensar em entalpia, pensar no nosso Hzinho, tá? Você já tem colocado à mente. O Hzinho é a quantidade de energia que a gente tem nesse sistema, tá? De novo, o H, que a gente chama de entalpia, é a quantidade de energia que a gente tem no sistema. Cuidado quando a questão estiver falando de entalpia e estiver falando de variação de entalpia. A variação é quando você tem o ΔH, tá? E quando você está falando de entalpia, você tem H. E a variação, como é que a gente mede a variação? A gente tem a energia final, tá? A energia final menos a energia inicial, tá? Essa daqui é a forma de você medir variação de entalpia, tá? E entalpia em si é só o Hzinho. Então, vamos lá, pessoal. Então, para a gente poder entender a entalpia funcionando, tá? A gente tem que entender o quê? São processos que ocorrem sob pressão constante, tá? O que é a pressão constante? Então, o pezinho, ele não pode sofrer nenhuma variação, como se fosse uma linha reta, não está reta. Ele não pode nem subir e ele não pode nem descer. Ele tem que se manter constante, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quando um processo é exotérmico,
tá? Exotérmico, o André já falou para a gente, é negativo, ou seja, você tem a energia do sistema, tá? Então, é do sistema saindo para vizinhança, tá? Então, a vizinhança recebe essa energia. Ai, será de barulho, tá? Então, a entalpia do sistema diminui. Mas como assim, professor, entalpia do sistema diminui? Acabamos de falar aqui, ó, entalpia é a quantidade de energia, não é? Então, nosso Hzinho é a quantidade de energia. Então, se é exotérmico, a energia está saindo do sistema, então a quantidade de energia também ela está diminuindo, correto? Sim ou não? Sim, com certeza, tá? Então, aí a variação nossa ela vai ficar negativa, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Você viu lá o ΔH, você viu que está com o sinalzinho negativo, você já sabe que é uma reação exotérmica, tá? Aqui que eu falei para vocês, tá? Então, quando você calcula o ΔH, que é a variação de entalpia, você vai ter a entalpia final, que é o nosso Fzinho, menos o HI, tá? Então, HF menos o HI. E isso daqui tem que resultar em um valor menor que zero, tá? Então, se você viu, calculou, deu menor que zero, você já sabe que ele é exotérmico, tá? Por causa que a energia ela está saindo do sistema. Agora, nós temos um outro processo. A gente tem, então, o endotérmico, tá? Como o André falou para a gente. O endotérmico, nós temos a questão seguinte. A gente tem um sistema e a gente tem uma vizinhança. Pessoal, deixa eu só fechar essa porta, porque, olha, os vizinhos daqui não respeitam. Espera aí. Gente, desculpa, foi mal. Tá, foi mal. Pessoal aqui. Enfim, continuando a nossa aula, tá? Vou cortar essa parte na hora de eu fazer a edição da live. Então, continuando, tá? Então, o endotérmico, a gente tem o quê? Então, a energia do sistema, tá? No caso, melhor dizendo, energia da vizinhança, tá? Vizinhança, que a gente também chama ela de meio, entrando no sistema, tá? Consequentemente, ó, a entalpia do sistema aumenta. Opa, mas como assim aumenta, professor? Uai, se a entalpia não é a quantidade de energia, se você não está fornecendo energia, então é óbvio que a energia do sistema ela vai aumentar, tá? E aí a variação sempre tem que ser positiva, tá? Positiva. Se é negativa é exo, se é positiva é endo, tá? E aí, da mesma forma, como é que você vai calcular? Ó, variação de entalpia é igual o HF, tá? Que é a energia final, a quantidade de energia final, menos o HI, que é a quantidade de energia inicial, tá? E esse cálculo seu tem que estar acima de zero. Mas por quê? Por causa que a energia está entrando no sistema. Então, se a energia está entrando no sistema, ela não está saindo. Então, ela tem a tendência de que aumentar. Vamos ver, então, como é que acontecem as nossas reações exotérmicas, tá? Exotérmicas, elas têm que ser negativas, ou seja, tem que ser menor que zero, tá? Menor que zero. Opa, aqui. Menor que zero, tá? Então, aqui, o nosso H, que é a quantidade de energia, ela é liberada. Você tem uma liberação de energia do sistema para onde? Para a vizinhança, tá? Não vai esquecer isso na prova, pelo amor de Deus, tá?
reações exotérmicas, tem a energia do sistema, tá? Sendo liberado para a vizinhança, tá? Então, do sistema para vizinhança, ok? Então, aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, a energia que estava contida no sistema, ela sai para a vizinhança. E essa energia, ela sai em forma de calor, tá? Calor. Deixa eu ver se tem mais alguém. E é isso. Não, ninguém falou nada no chat, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? Nós sabemos... tá aqui. Eu sempre perco onde tá. Ó, não esquece, tá? Todas essas reações, elas consideram sempre um mol, tá? Então, na hora que você for fazer qualquer cálculozinho na prova relacionado à termoquímica, você considera a 1 mol, tá? Aqui, no caso, nós vamos usar 1 mol de hidrogênio gasoso, que reage com meio mol de oxigênio gasoso também, para formar 1 mol de água. Vamos ver como que vai ficar? Olha lá, ó. Então, você tem 1 mol de oxigênio no estado gasoso. Não podemos esquecer de considerar os estados físicos, tá? Seja ele sólido, seja ele líquido, seja ele gasoso, tá? É super importante. Outra coisa também, aí continuando, tá? Então, 1 mol, lembra, não tem nada, a gente considera comum. Então, 1 mol de gás hidrogênico no estado gasoso, porque é gás, né? Óbvio. A gente tem meio mol de H2, ou seja, a gente tem 2 oxigênios, a gente vai utilizar somente 1. E a gente vai ter a formação da água no seu estado líquido, tá? O ΔH dele, ou seja, a variação de energia do sistema vai ser menos 285,8 kJ por mol. O que isso significa? Significa o quê? Que a energia que estava no sistema, ela foi liberada, mas qual é a quantidade de energia do sistema que foi liberada para a vizinhança? Menos 285,8 kJ. Perfeito, tá? Então, outra coisa também que você precisa analisar, tá? É o gráfico, tá? Então, pensa o seguinte, ó, aqui nós temos, a gente vai pensar o seguinte, ó, nós temos os nossos reagentes, reagente é antes da setinha, tá? Então, a letra R. Depois a gente tem a reação, que é representada pela setinha, e depois da setinha a gente tem o quê? O nosso P. E o nosso P vai ser o quê? O produto, tá? Então, um gráfico, o início de um gráfico de reação, a gente tem o quê? O R, que é o nosso reagente, e lá no final nós temos o nosso P, o nosso produto, tá? Então, o nosso R começa lá em cima, ou seja, significa que ele está com uma quantidade de energia muito alta, só que com o passar do tempo, o que aconteceu com essa energia? Tá? Essa energia, ela começa a cair, tá? Isso significa que a gente está liberando, então, a energia do sistema. E quando a gente vê o nosso produto, olha lá onde está o nosso produto, tá? Nosso produto ele vai estar lá embaixo, tá? Então, quando a energia dos produtos é alta, perdão, a energia dos reagentes é alta e a energia dos produtos é baixa, você já sabe que é uma reação exotérmica, tá? Então, numa reação exotérmica, o gráfico ele começa lá em cima e ele termina lá embaixo, tá? Você sabendo isso daqui, você já está tranquilo para a prova, tá? Tudo bem? Na reação exotérmica, libera só energia para a vizinhança ou libera matéria também? Bom, Victor, depende, tá? Boa pergunta. Ó, vamos pensar o seguinte, dos 3 sistemas, tá? Se ele for um sistema que ele é aberto, ele vai liberar energia, tá? Energia e vai liberar matéria. Se ele for um sistema que ele é fechado, ele vai liberar somente energia, tá? Então, você tem essas 2 possibilidades. O sistema isolado, a gente desconsidera, porque o sistema isolado, ele não libera ele não troca nem matéria e nem energia, tudo bem? Então, essas 2 possibilidades. Se ele for um sistema aberto, é matéria e energia, tá? Então, além dessa quantidade essa quantidade de energia que ele está liberando, ele também vai estar o quê? Ele vai estar perdendo também uma parte da água, tá? Mas se você considerar que isso daqui é um sistema totalmente fechado, você vai considerar que ele só perdeu energia, tá? Ele não perdeu a matéria, ou seja, o produto dele continua dentro do sistema, mas a quantidade de energia se foi.
tudo bem? Continuando. Agora nós vamos ver as reações endotérmicas, tá? Ou seja, as reações que são positivas, tá? Então aqui o que vai acontecer? Ó, você tem a vizinhança e você tem o sistema, tá? Então a energia da vizinhança, ela entra no sistema, tá? Ela é absorvida, tá? Então a reação, ela acaba aproveitando a energia da vizinhança e entrando dentro do sistema, tá? Deixa eu ver. Ah, sim, sim. Vai estar as quantidades de energia, de nada, Victor. Sim, vai estar a quantidade de energia, tá? Você simplesmente só vai precisar calcular elas, tá? Seja elas, a gente vai falar ainda no tipo de entalpia, mas todos os valores vão estar na prova, tá? Quando colocar a resposta, tem que colocar em calorias ou coloquei na revisão tinha. Vai depender da questão, tá? Como é uma prova, por exemplo, para quem é meu aluno do CAC, a prova ela vai ser totalmente objetiva, tá? Então, vai ter lá a resposta para você, tá? Ela já está bem especificada, mas vocês têm que lembrar que, tipo, se você fizer cálculos na prova, considera meio ponto, né? Então, pode ser que você acabe errando o valor, mas pelo seu desempenho no cálculo, eu vou te dar meio ponto da questão, tá? A questão do aluno do CAC são 15 questões, 0,67, então 0,30 e pouquinho já vai estar valendo, tá? Mas aí eu vou analisar ela toda. Deixa eu ver, quando coloca a resposta, tem que colocar em caloria, não. Olha, gente, coloca em quilocaloria, vamos deixar bem claro, quilocaloria, tá? Já vai estar de boas. Colocar em quilocaloria por mol, já está tranquilo, tá? Eu já vou estar considerando tudo para vocês. Mas, enfim, continuando. Então, reações endotérmicas, a energia... Eu perdi esse negócio. Ó, a energia da vizinhança, ela entra no sistema, tá? Isso que eu falei para vocês, tá? Então, a energia da vizinhança, tá? Ao decorrer da reação, ela entra dentro do sistema que você está estudando, tá? E aqui, novamente, a gente considera o quê? 1 mol, tá, gente? Tá? Então, vamos lá. 1 mol de óxido de mercúrio, 2 no estado sólido, tá? Se decompõe em 1 mol de mercúrio líquido, tá? E 0,5 mol de oxigênio. A partir da reação aqui, ó, óxido de mercúrio sólido, se decompõe em mercúrio líquido, tá? E meio oxigênio. Essa reação, olha só, o nosso ΔH, ou seja, como a gente quantifica a quantidade de energia que está entrando ou saindo do sistema. Ele está positivo. Se está positivo, é reação endotérmica, tá? Ou seja, esses 90,7, pode colocar aqui, ó, quilojoules por mol. Já está de boas, tá? Já está tranquilo. A panela de pressão é um exemplo, né? É um exemplo, tá? Ele é um exemplo. Então, por exemplo, a panela de pressão é um exemplo de reação endotérmica, tá? Você está fornecendo energia, então pensa que ela é seu sistema, o fogão é a vizinhança e o fogão está fornecendo energia para ela e ela está absorvendo essa energia, tá bom? Tudo bem? Já ajuda você a ter você pensando assim, você consegue fazer uma analogia entre essa reação e a panela de pressão, tá? Então, olha só. Então, esse mais 90,7 kJ por mol é a quantidade de energia que estava na vizinhança e entrou dentro do sistema, tá? Então, o gráfico é bem tranquilo, tá? Você pensa o seguinte, ó. O seu R de reagente, ele está lá embaixo, tá? E o seu produto vai estar lá em cima. Então, o gráfico de reação endotérmica é mais tranquilo ainda, tá? Então, é um gráfico onde ele está crescendo, tá? Então, você tem energia lá embaixo, com o passar do tempo, a energia, ela cresce, tá? Então, no final, você tem um gráfico crescendo. É diferente da reação exotérmica, tá? Na exotérmica, o seu gráfico está lá em cima e depois ele começa a descer, tá? E aqui não, o seu gráfico está lá embaixo, ele começa a subir, tá? Então, o caminho da reação é adicionar energia, tá? Então, esses 90,7 kJ por mol foi adicionado ao sistema, tudo bem? Ele não perdeu
ele foi adicionado ao sistema, tá? E outra coisa super importante para vocês saberem, e já aproveitem para anotar, porque isso daqui confunde demais, tá? Ó, vamos lá. Em reações exotérmicas, tá? Exotérmicas. Eu explico isso, mas chega na hora da prova, a pessoa vem e ela erra, tá? Então, vamos lá. Ó. Você tem o reagente, tá? Você tem a setinha da reação, você tem o produto. Opa, é o P, desculpa, gente, tá? É o P. E aí, se você vê um sinalzinho de mais, tá? Então, o mais, vamos pegar aqui uns 250, tá? 250. Ó, quando você vê energia junto com produto, sempre é reação exotérmica, tá? Se você vê assim na prova, energia junto com produto, reação exotérmica, por causa que é o seguinte, aconteceu uma reação a partir desses reagentes, gerou um produto, tá? E gerou essa quantidade de energia. Então, ó, energia junto com o produto, reação exotérmica, tá? Agora, quando você vê, então, energia depois da setinha, tá? Junto com o produto, sinalzinho de mais, junto com o produto, tá? Exotérmico. Agora, quando você tá dessa maneira aqui, ó, doendo, tá? Você, opa, ignora, gente, ó. Reagente mais 250, tá? 250. Depois vem a setinha da reação e depois vem o pezinho do produto, tá? Então, ó, aqui a energia está antes da seta e está junto com o reagente. Energia antes da seta junto com o reagente, endotérmico, tá? Energia junto com o produto depois da setinha, exotérmica, tá? Por favor, gente, cuidado vocês confundirem isso, tá? Não vão confundir isso na prova, por favor, tá? Enfim, continuando, tá? E aí, a variação de entalpia nas reações químicas, isso que a gente tem que considerar, ó. Se a variação ela é negativa, a gente já sabe que ela é exotérmica, por causa que a energia que estava no sistema passa para a vizinhança. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Continuamos aqui, tá? Então, olha lá. Exotérmica, negativa, energia sai do sistema para a vizinhança, tá? Variação de entalpia positiva significa que ela é endotérmica, ou seja, energia da vizinhança entrando no sistema. Exotérmica, o gráfico está lá em cima, o gráfico está lá em cima e ele desce. Na endotérmica é diferente, tá? O gráfico está aqui embaixo e ele cresce, tá? Perfeito. Então, a variação de entalpia de uma reação obtida através da expressão, tá? Então, a gente tem, ó, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. A mesma coisa, tá? É a final, é o H final, tá? Então, HF menos o HI. Até aqui embaixo, tá? HF menos o HI. Sempre você não pode esquecer, tá? Primeiro vem a energia final, depois a energia inicial. Cuidado você confundir isso na hora de você calcular, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um reagente. Quanto que esse reagente tem, ó? Ele tem uns 100 kJ. A gente tem um produto, tá? O produto é 170 kJ. Jogando na fórmula, como que ficaria, ó? Delta H, para a gente poder saber quanto variou de energia dentro do sistema. Vamos pegar, então, ó, 100 e... Como eu faço para achar a entalpia deles? Professor, como tem duas entalpias, eu não sei descobrir qual é a final e qual é a inicial. Calma, gente, estamos discutindo isso agora, ó. Primeiro que você tem que olhar, ó, setinha, tá? Setinha. Quem que está antes da seta? Todo mundo antes da seta é reagente, tá? Todo mundo depois da seta é produto, tá? Então vamos por parte. Relaxa, tá? Relaxa.
Tá? Então, olha lá. Aqui, antes da setinha, é a nossa energia dos nossos reagentes. Depois da setinha, é a energia dos nossos produtos, tá? Então, a energia dos produtos, que está depois da seta, que é a final, aqui no caso, 170, tá? Por causa que é a energia dos nossos produtos, é depois da setinha, tá? Depois da seta. Aí, geralmente acaba acontecendo, tá? Em alguns casos, a energia é maior, tá? Depois você tem o menos, que é da fórmula, depois você vai lá. Quem está antes da seta? Antes da seta, a energia do meu reagente. Quem que é? O 100, tá? Aí você pega e coloca aqui, ó, 100, tá? 100. Aí você só calcular, tá? Então, ΔH é igual... Você tem 170, você tira 100, vai sobrar quanto? 70. Aí eu pergunto para você, esse 70, ele é positivo ou é negativo? Bom, o 170, ele é maior, ele é positivo, tá? E o 100, ele é menor e ele é negativo. Mesmo que dos 170 você tirar 100, ainda vai sobrar 70. Então, você sabe que ele vai ser... Então, se ele é positivo, ele é uma quantidade de energia que está entrando dentro do sistema. Então, ele é uma reação do tipo endotérmico, tá? Endotérmico. Ou seja, esse 70 aqui, ele está entrando dentro do sistema, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Comentem no chat. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando? Essa aqui é a primeira parte dos cálculos que a gente vai fazer, tudo bem? Ainda tem energia de formação, energia de combustão, energia de ligação, e aí a gente chega na lei de Hus, tá? Fala para mim no chat, vocês estão conseguindo entender? Tá beleza até aqui? Fala para mim, gente, eu preciso que vocês interajam comigo, tá? Beleza, como tá ok. Vou passar para o próximo conteúdo, mas não esquece, tá? Hora que essa entalpia, lembra, ó, dessa fórmula aqui, tá? Então, essa é a fórmula mais simples que a gente tem, tá? Tá dando para entender, sim. Perfeito, perfeito, tá? Ok. Agora, vamos nas equações, tá? Então, a gente esqueceu de uma coisa, ó. Termoquímica, ela tem alguns detalhezinhos, tá? Então, você não pode esquecer dos estados físicos, tá? Quais são os estados físicos? Líquido, sólido, gasoso, tá? São os principais. E o estado alotrópico, tá? Ou seja, a alotropia é a variação, tá? Você tem o mesmo elemento, só que ele sofre variação e ele forma composto diferente, tá? Então, a gente tem carbono. Carbono pode virar grafite, pode virar grafeno, pode virar diamante, pode virar carbono. Oxigênio pode virar o oxigênio. O O2 vira, dois oxigênios ligados, vira o gás oxigênico, e a gente ainda tem um terceiro, que é 3 oxigênios ligados. 3 oxigênios ligados vai virar ozônio, tá? Então, isso daqui também vai influenciar, tá, gente? Então, se aparecer alguma coisa na prova, assim, já pensa o seguinte, estado físico, ou seja, se ele é sólido, se ele é líquido, ou se ele é um Gzinho de gasoso, ele tem influência, e o estado holotrópico também tem influência, tá? Então, vamos ver as situações. Olha lá. Na primeira situação, você tem, ó, o clássico, hidrogênio reagindo com oxigênio. Então, 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, formando 1 mol de água. E qual que é o estado físico da matéria, da água? Que é o nosso, ó, então, todo isso daqui é o nosso reagente, tá? Vocês a gente tem 2 reagentes, porque está todo mundo antes da seta, e depois da seta nós temos o nosso produto. Quem é o nosso produto? O H2O. E qual o estado que ele está? Sólido. A variação de entalpia aqui é menos 291,8 kJ por mol. Ou seja, essa quantidade de energia ela está saindo do sistema, tá? Então, ela está saindo do sistema para vizinhança. Ok. Estado sólido. Agora, vamos ver. Mesma reação acontecendo, ó. H2O, H2 mais oxigênio, formando para a gente o nosso produtinho, que é a água, tá?
Mas o que é diferencial? Olha o estado físico aqui. Aqui já não é sólido, aqui é líquido. E qual que é a modificação de energia aqui? O que vai ser diferente? Enquanto que no estado sólido libera 291,8 kJ por mol, no estado líquido libera 285,8 kJ por mol, tá? Ou seja, libera uma quantidade menor de energia para a vizinhança em relação ao estado sólido, tá? E a gente tem um terceiro exemplo, ó, hidrogênio e oxigênio reagindo, formando o nosso outro produto, que também é a água, só que aqui a água ela vai estar no estado gasoso, tá? E aí o que vai ser diferente? Aqui ela agora libera 241,8 kJ, tá? Ou seja, no estado gasoso, comparado no estado líquido e o estado sólido, é o estado onde libera a menor quantidade de energia. Já o estado sólido é o estado de formação da água, onde ele libera a maior quantidade de energia, tá? Então, mais energia liberada no estado sólido. Eu, se fosse vocês, guardava muito bem essa informação, tá? Ó, então, no estado sólido da água é onde se libera a maior quantidade de energia. Eu só acho que você deveria guardar essa informação, tá? E aí, a gente tem a parte da alotropia, tá? Então, por exemplo, a gente tem o grafite, tá? Então, vocês conhecem o grafite, tá? Está presente nas suas lapiseiras, nos lápis que vocês usam para escrever. Ele é facilmente quebrado, tá? Então, quando você tem o grafite e você tem o oxigênio, eles reagem, tá? Para formar o CO2. E aí, quando você tem o grafite reagindo com o CO2, o grafite reagindo com o O2, formando o CO2, você tem uma liberação de energia do sistema de menos 393,1 kJ, tá? Então, essa quantidade de energia, ela sai para a vizinhança, tá? Agora, quando você tem o diamante reagindo com o gás oxigênio, você também tem o CO2 formando, só que aqui, em vez de liberar 393, ele vai liberar 395, ou seja, no estado de diamante, ele libera uma quantidade maior ainda de energia, tá bom? Então, a quantidade de energia contida no sistema, ela é maior, tá? Então, o estado mais alotrópico, mais estável, ou seja, para sofrer modificação, estabilidade, tá? Vai ser o grafite. Por quê? Aquilo que eu já falei em sala de aula, né? O que é mais fácil quebrar? O grafite ou o diamante? Grafite, né? Agora, pessoal, agora que vocês... Eu quero perguntar para vocês no chat. Até aqui, tudo bem? Se cair conteúdos assim na prova, vocês conseguem fazer? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Até aqui, se eu pedir para vocês fazerem fazer variação de entropia, vocês conseguem fazer a variação de entropia? Responde para mim no chat, sim ou não. Tá? Porque a partir de agora nós vamos entrar nos tipos de entropia. Tá? Então eu preciso saber se está tudo bem com vocês. Perfeito, tá, pessoal? José Henrique falou que sim. E também falou que sim. Dá para fazer sim. Perfeito, perfeito. Tá? Tranquilo. Então, agora vamos lá. Primeira entalpia que a gente vai ver, então, ó. Entalpia padrão, tá? De formação, tá? Então, aqui nós temos o nosso... nós vamos ter o nosso delta HF. Tá? F. O F. Então, entalpia padrão de formação, tá? Então, a formação de um molde de substância exclusivamente a partir de uma substância simples, tá? Então, aqui leva todas aquelas considerações, tá? Então, aqui a gente vai ter aquela tabelinha, tá? Nós temos aquela tabelinha, tá? De entalpia de formação. O que nós vamos considerar? O estado padrão, tá? Ou seja, com a quantidade de energia. O estado físico mais estável, tá? E a variedade alotrópica mais estável, tá? Então, vamos ver isso aqui, tá? Então, aqui nós temos o nosso delta HF, porque ele vai estar se formando, tá, gente? Olha. Ai, sarando desse resfriado.
tá? Então, essa tabelinha que você já deve ter visto nas minhas provas, tá? Então, a gente sabe que cada uma dessas substâncias, elas vão ter um valor específico, tá? Então, pessoal, cuidado, por favor, cuidado, tá? Ó, nós temos uma tabelinha para entalpia padrão. Anotem aí, tá? Não podem anotar. Nós temos uma tabela para entalpia padrão de formação. Nós temos uma tabela para entalpia de combustão. E a gente tem uma tabela de valores para entalpia de ligação, tá? Então, formação é essa tabela. Daqui a pouco a gente vai ver a de combustão. E a gente vai ver a tabela de ligação, tá? Então, cada um deles, então, cuidado. A hora que você bater o olho na prova, você dá uma olhada, vê se a questão ela é de formação, se ela é de combustão ou se ela é de ligação, tá? Então, isso já vai, isso vai estar bem especificado na prova, é só você ler. Então, se for de entalpia de formação, você já sabe que você vai usar essa tabela. Se for entalpia padrão de combustão, você sabe que vai ser outra tabela. E se for entalpia de ligação, vai ser outra tabela, tá? Então, vamos lá. Para as substâncias simples, pessoal, tá? O que são substâncias simples? São conjuntos de dois ou mais átomos que eles são iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, H2, tira o caso do diamante, mas vamos pegar o caso do grafite. Quem mais? N2, o O2 também, o ozônio também já vai ser diferente, tá? O enxofre do tipo rômbico, tá? Se você analisar o O2, o grafite, o N2, o O2 e o enxofre rômbico, eles têm o quê? Valores de zero, tá? Totalmente de zero. Ó, zero. Tá? Então, o mol deles equivale a zero, porque eles são substâncias simples, tá? Então, são esses cinco substâncias que estão nessa tabela, que você bateu o olho, você já sabe que eles são zero, tá? Deixa eu ver aqui, Otávio. Até aqui, sim, o BO é agora. Professor, vai ter os valores da substância na prova? Vai ter sim, tá? Mas o senhor vai passar a tabela para a gente? Não, pode deixar. Tem os valores, já tem os valores na prova, tá? Mas eu vou deixar também projetado no slide também para vocês, caso você precisar. Você não vai nem precisar consultar, né? Mas eu vou já deixar projetado as tabelas para você na hora da prova, aí qualquer coisa você só consultar, mas já tem os valores tudinho os valores já estão todos estabelecidos na prova, tá? Então, nessa parte você não precisa se preocupar, tá? Mas qualquer coisa eu projeto para vocês. Beleza, tá? Agora que você entendeu isso, que entalpia padrão de formação, que é substância simples, que são essas assim que eu falei para vocês, vale zero, e a gente tem as outras, né, que são substâncias compostas, tá? Tirando o diamante e o enxofre, tá? As outras que são realmente substâncias compostas, elas vão ter valores. Vai ter valores de liberação de energia, como, por exemplo, o CO2, tá? Então, o CO2, 393,5, tá? A hora que você for ver em outra tabela, por exemplo, de combustão ou de ligação, você vai ver que vai ser diferente, tá? Então, ele vai ser energia saindo do sistema, como, por exemplo, N2, ou seja, dióxido de nitrogênio. Você vai precisar de 33,2, ou seja, essa quantidade de energia que está entrando dentro do sistema. Então, vamos ver isso aqui, como que vai acontecer. Então, a energia padrão de formação é nula para substâncias simples no estado padrão, tá? No estado padrão. Zero não tira. Não vai tirar zero, tá? Todo mundo vai tirar nota nessa prova, tá? Então, no estado padrão do estado físico da variedade alotrópica mais estável. Então, vamos ver aqui, ó. Grafite, 1 mol de grafite, 3 mol de H2, tá? De gás de oxigênio, mais meio mol de O2. Tudo isso vai gerar pra gente o etanol, tá? Ou o álcool etílico, tá? Vamos dar uma olhada, ó. Grafite, se a gente olhar na tabelinha, ele vale zero. O2, se a gente olhar na tabelinha, ele vale zero. O H2, perdão. E o O2, na tabelinha, vale zero.
Por quê, professor? Porque todos eles são o quê? Substância simples, tá? Simples. Se ele é substância simples, dá mais esses três aqui que a gente acabou de falar, tá? Ignore minha letra, eles valem zero. Mas na hora que eles reagem para formar o álcool etílico ou o etanol, ele vai liberar, então, menos 277,6, a quantidade de energia que está saindo do sistema para vizinhança, tá bom? Então, hoje você tem essa quantidade de energia saindo do sistema para a vizinhança, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, quando o mol de álcool etílico líquido é fermentado a partir de carbono grafite, gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Ele libera 2,6 kJ, beleza, tá? Então, ou seja, a entalpia padrão de formação do álcool etílico, tá? Ou seja, em um mol, tá? Um mol, tá? Vocês já estão até enjoados de eu falar isso, um mol, tá? Então, um mol de álcool etílico libera 277,6 kJ, tá? Ou seja, essa quantidade de energia que sai do sistema, tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, o grafite é a escolha por causa que ele é um estado alotrópico mais estável, ou seja, é quando você consegue fazer as reações com ele, tá? Tudo bem? Então, toda vez que vocês pensar a quantidade de energia que vai ser liberada, pensa na cabeça assim, ó, sempre vai ser um mol, tá? Então, um mol daquela substância libera uma quantidade X de energia. Se for uma substância simples, como, por exemplo, grafite, oxigênio e hidrogênio, na entalpia padrão de formação vale zero, e a substância que ele vai estar formando vai acabar, você vai ter um mol dele com um valor, mas isso vai estar bem especificado na prova, tá? É só você ler. Então, como é que a gente conhece? Então, conhecendo os valores da entalpia padrão de formação da substância, é possível calcular a variação de entalpia, tá? Das reações. Então, aqui vem aquela parte seguinte, que é muito parecida com como a gente calcula a variação. Vou perguntar aqui. Perguntou assim, Ítalo, então, se eu tenho um elemento único, tipo oxigênio, ele vale zero. Correto, ele vale zero, tá? Na entalpia padrão, se for tipo H2O, ele vai ter um valor que não vai ser simples. Correto, exatamente isso, tá? Muito bem, tá? Então, se você tem um elemento que é simples, ele vai valer zero na entalpia padrão de formação, na entalpia padrão de formação, tá? E eu falei, ó, são 3 tabelas. Então, na entalpia padrão de formação, ele vale zero, mas a água, que foi o exemplo que você colocou para mim, ele vai ter outro valor, tá? Mas o hidrogênio separado do oxigênio, cada um vale zero. Quando eles juntam, é um valor, tá? Então, vamos calcular. Então, aqui, o cálculo ele vai ser muito parecido com o que a gente já aprendeu de fazer entalpia de variação, tá? Então, olha lá, o que nós vamos ter, tá? Ó, C2H4, que vai ser o eteno, tá? Mais o H2. Vai gerar para a gente, então, o etano, tá? Então, de eteno, ele reage com H2, ele vira o etano, tá? Ou seja, de ligação dupla, ele vira tudo para ligação simples. Ignorem a minha letra, tá? Só, se você está entendendo, tá ótimo, tá? Então, vamos ver, ó. Na tabelinha C2H4, na tabelinha lá, ele vale mais 52,4 kJ por mol. Significa o quê? A energia da vizinhança, de vizinhança, fornece, então, para o sistema 52,4. H2 é substância simples. Opa, H2 é substância simples, então ele vale zero, tá? Vale zero. E o nosso etano, que é o C2H6, ele já tem um valor estabelecido. Qual é o valor estabelecido? Menos 84,0, tá? Ou seja, quando o eteno reage com o hidrogênio e forma o etano, 84 kJ por mol sai do sistema e vai para vizinhança, tá? Vizinhança. Ok?
coloquei que era ESO, achei que era porque estava nos produtos. Calma, gente, calma. Peraí, deixa eu ver aqui. José, quando é positivo é ENO, quando é negativo é ESO. Exatamente isso, tá? Quando é positivo é ENO, então a energia vindo da vizinhança para o sistema, e quando é negativo ele é ESO, tá? Então, ou seja, a energia do sistema sem da vizinhança. Ah, mas como que eu vou calcular isso daqui, professor? Bom, vamos lá. Se você aprendeu a fórmula, a gente tem o quê, ó? A gente tem o H dos produto, certo? E nós temos o Hzinho, que é a nossa energia dos reagentes. Eu sugiro que vocês façam do jeito que eu estou ensinando para ficar mais fácil, tá? Então, pensa o seguinte, ó. Produto. Quem que é o nosso produto? Menos 84,0. Beleza, tem outra coisa? Não, então deixa aí. Quem que são os nossos reagentes? Ó, C2H4, que vale quantos? Mais 52,4. Aí a gente tem que somar com outro reagente. Quem que é outro reagente? O H2, só que ele vale 0, tá? Então não vai fazer muita diferença. Então a gente até aqui, ó, energia dos nossos reagentes, todo mundo está certinha, e energia dos produtos, que é a energia que está depois da setinha. Como é que a gente calcula a variação? Opa, a gente calcula a variação aqui, ó, delta H, tá? Delta H é igual ao quê? Vamos dar uma olhada, tá? Peraí. É exatamente isso, tá? Energia final menos inicial, tá? Então a gente vai ter o H nosso, que é final, menos o nosso H inicial, tá? Aí a gente vai lá nas nossas anotações, ó. Delta H. Quem que é a nossa energia final? Nossa energia final é o nosso produto. Quanto que vale o nosso produto? Menos 84, tá? Vírgula 0. Aí você tem o menos, que é da fórmula. Aí você tem que colocar entre parênteses. O nosso reagente. Quem que é o nosso reagente? 52,4. Então, mais 52,4. Tá? E aí a gente calcula, ó. Vamos lá. Então, delta H, né? Delta H. 84 menos 84 menos 84 mesmo, tá? 84,0. Beleza. Aí que vem a regra. Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado na hora que você for fazer isso daqui, ó. Vamos lá, ó. Ó, menos com mais dá menos. Então não vai ser mais 52, vai ser menos 52, tá? 52, no caso, vírgula 4. Tá? E aí nós temos o quê? Menos. E menos a gente vai somar e conservar o sinal. Então a variação vai ser, tá? Menos 136,4 quilojoules por mol. Tá? Então, esse é o nosso resultado, tá? Então, a nossa variação de entalpia é 136,4, tá bom? Tudo bem? Então, pessoal, na hora que vocês forem mexer, cuidado com o sinal. Calcula certinho, faz o jogo de sinal certinho, porque pode ser que chega na hora, em vez de você dar negativo, você acabar e você ter um valor, acaba tendo outro, tá? Então, toma muito cuidado. Então, vamos ver o próximo exemplo, tá? Ó, ele fala assim, ó. Calcule a variação. Ah, pessoal, de novo, até aqui tudo bem? Vocês conseguem fazer isso daqui? Se você tiver todas as informações certinho para vocês na questão, vocês conseguem fazer isso? Eu quero a resposta de vocês no chat, tá? Por favor. Yes, eu estou falando yes. Beleza, então. Consegue fazer, então tranquilo, tá? Então vamos lá, ó.
Calcule a variação da seguinte reação, tá? Nós temos magnésio, nós temos água, a gente tem a formação do óxido de magnésio e a gente tem a formação do gás hidrogênio. Perfeito. Vamos ver, então, os valores, os dados. Então, entalpia padrão de formação do magnésio. Opa, magnésio é substância simples. Substância simples, 0. Ok. A água no seu estado líquido, menos 285,8 kJ. Ok. Então, aqui é todo mundo antes da nossa seta, tá? Então, a gente já sabe que, esse daqui é a energia que está no sistema e vai para a vizinhança, tá? Então, a vizinhança está recebendo essa quantidade de energia que está saindo do sistema, tá? E aí, nós temos, depois da setinha, a formação do óxido de magnésio, menos dos 924,5, tá? Então, também, essa energia não está entrando no sistema, ela está saindo do sistema e indo para a vizinhança, tá? Vizinhança. E a gente tem a formação do H2. Opa! H2, substância simples. Substância simples, 0, tá? Então, como é que a gente vai calcular aqui, gente? Presta muita atenção, Aqui não tem nada, 1 mol. Opa, 1 mol. Não tem nada, 1 mol. E aqui não tem. Então, pessoal, toma muito cuidado, porque acostuma errar isso, tá? Quando tem 2 mols, você vai ter que multiplicar, tá? O valor. Então, quem que a gente tem? Então, vamos pegar aqui, dos nossos produtos. E aí a gente tem a entalpia dos nossos... trem feio. Sim, eu escrevo muito mal no computador. Mas ignora isso, tá? E aí a gente tem a entalpia dos nossos reatos, tá? Então vamos ver o que nós temos de produto primeiro, tá? Quem que é os nossos produtos? Ou seja, todo mundo dentro, depois da setinha. Nós temos o óxido de magnésio e a gente tem o gás hidrogênio. O hidróxido de magnésio menos 924, tá? 0,5, tá? E aí, qual que é o outro valor? 0. Mas se é 0, beleza, já temos, tá? Então, a entropia do nosso produto já está aqui. Fechou, tá? Entropia dos nossos reagentes. O magnésio, ele vale 0. Poxa, então nem compensa colocar ele aqui. Você já sabe que ele vale 0. Qual que é o nosso outro reagente? O nosso outro reagente é a água. Quanto que ela vale? Menos 285,8. Tá? Só que tem um porém. Isso daqui é para 1 mol. Quantos mols nós temos? 2. Então, você vai pegar e multiplicar isso daqui por 2. Tá? Por 2. Feito isso, vai dar... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Não tá dando certo, tá? Vai dar... Não, multiplica para mim só o 285,8. Eu não tô com nenhuma calculadora aqui. Vai em algum lugar no programa. Mas enfim, tá? Então, depois que você multiplicar esse valor, deixa eu ver. 8 vai dar 16. É isso aí. Fica 6 aqui. Vai 1 aqui. 10, 11. Vai mais um aqui. Também 16, mais um 17. Vai mais um aqui. 2, 2, 4, mais um. 5. Menos 571,6, tá certo? Tá certo, tá? Então, o nosso valor aqui é de 571,6, perfeito. Agora nós vamos para a nossa variação. Quem que é a nossa variação? Delta, ai meu Deus, que negócio feio. Delta H, nosso reagente, então nosso H final, que são os nossos produtos, e o nosso H inicial, que são os nossos reagentes, tá? O delta H é igual, quem que é o nosso final, tá? São os nossos produtos, então, menos 924
0,5, tá? Aí o menos da fórmula, coloca entre parênteses, menos e 70. Ai, meu Deus, esse negócio não quer me ajudar. 0,6, tá? Perfeito. Ai, tá feio. Ai, meu Deus, fechou. Delta H. Delta H. Delta H igual 924,5. Aí você tem aquele jogo de sinal, tá? Menos com menos dá mais. Gente, ignora meu símbolo, tá? Então, mais 571,6. Tá? Então, a variação, o ΔH aqui, nosso vai ser, vamos dar uma olhada, menos 352,9. É isso? Vocês chegaram no resultado? Exatamente. E aí, como ainda está negativo, o que a gente faz? A energia ela ainda continua saindo do sistema e indo para vizinhança, tá? O nosso vice. Tudo bem? Pessoal, até aqui, tranquilo? Tá? A gente vai... Eu acho que esse daqui foi o último exemplo de entalpia de formação. Agora a gente vai entrar em entalpia de combustão. Então, eu quero saber de vocês. Está tranquilo? Tranquilos? Se estiver tranquilo, então agora a gente vai entrar em entalpia de combustão, tá? A gente fecha entalpia de formação e entra em entalpia de combustão, tudo bem? Entalpia padrão de combustão, tá, pessoal? Quando você pensar em combustão, você já tem que pensar que ele é uma reação que ela é exotérmica, tá? Exotérmica, ou seja, a energia está saindo do sistema para vizinhança, tá? Para o vice, tá? Combustão, porque combustão é queima, então toda queima, ela é o quê? Ela libera energia, tá? E aí, o que eu falei para vocês, ó, então, combustão, já coloca na sua cabecinha que ela é uma reação exotérmica, tá? Exotérmica. E aí você vai ter sempre a substância junto com oxigênio, tá? Então, você viu uma substância com oxigênio, provavelmente você já sabe que ela vai ser de combustão. E se você ver um valorzinho negativo, você já vai ter que associar que ela já pode ser uma entalpia padrão de combustão, tá? Então, aqui nós vamos ter, em vez do ΔH, F, porque F agora ficou de formação. Agora nós temos o ΔHC, tá? ΔHC. E aí nós temos a nossa tabela, tá, pessoal? Então, aqui que eu falei para vocês, ó, a tabelinha de combustão era diferente da tabelinha de formação, tá? Então, por exemplo, lá na tabelinha de formação, o H2 era quantos? Ele era 0. Aqui não. Aqui ele já vai ser menos 285,8, tá? Então, vai ser a quantidade de energia que você tiver, ele já vai estar saindo do sistema. O grafite do outro, na outra tabelinha de formação, ele também era 0. Agora, ele é menos 393,5, tá? E assim sucessivamente. Então, ó, pensou em combustão, já é reação exotérmica, e os valores dessa tabela, elas já são totalmente diferentes da entalpia padrão de formação, tá? Então, vamos ver, ó. E aqui a gente considera também 1 mol. Então, quando 1 mol de metano gasoso sofre combustão, ou seja, sofre queima, tá? Queima. São liberados 890,8 kJ de energia, tá? A gente leva em consideração o reagente e produto do estado padrão, tá? Então, aqui é uma tabela. Então, aqui a gente tem, ó, CH4, tá? Então, nós temos a substância, junto com aquilo que eu falei para vocês, o oxigênio vai produzir para a gente o CO2 e vai produzir também a água. E isso daqui vai gerar para a gente uma variação de combustão de menos 890,8 kJ por mol, tá?
Então, quando o molde monóxido de carbono gasoso, aqui a gente tem outro exemplo, ó, o monóxido de carbono gasoso, tá? Então, ó, CO, tá? Mais meio oxigênio reage para formar CO2. Então, a gente tem, então, a liberação. Então, essa é tanto no primeiro caso como no segundo caso, ambas estão saindo a energia do sistema, tá? Então, a energia, ela sai do sistema. No primeiro caso, menos 890,8. No segundo caso, 283,0, tá? Então, grande parte das reações, elas geram CO2 e H2, tá? Então, a gente consegue usar isso para a gente poder determinar as leis de Hess. Então, o padrão de combustão, a gente tem esses valores, tá? Muito bem estabelecidos, tá? E aí, pessoal, aqui é bem mais tranquilo a de combustão do que a entalpia padrão, por exemplo, de formação, tá? Ela geralmente, ele já vai estar aqui. O que pode mudar, por exemplo, é a quantidade de mols, tá? Então, você pode ficar atentado, se tiver uma questão de entalpia padrão de combustão, você fica atentado na questão de mols, tá? Então, você olha a quantidade de mols. E aqui também é só você pegar, tá? Você pegar e levar em consideração as quantidades de energias que tem na tabelinha, mas isso daí já vai estar informado, e aí você faz muito parecido com o que você tem na entalpia padrão de formação, tá? Agora, nós chegamos quase nos 75% da nossa aula, tá? Para chegar nesses números. Beleza, boa pergunta, tá? Vou pegar então aqui um exemplo, ó. CH4, tá? CH4. Tá? O CH4, voltando na tabelinha dele. Vamos pegar aqui, ó. CH4, ó. Aqui está o nosso CH4. Ele vale menos 890,8. Então, a gente coloca aqui, ó. Menos 890 a 90,8. Ou seja, tá, 0,8. Ok. O próximo é o oxigênio. Vamos ver, então, o O2. Tá, o O2. Vamos lá. O O2, aqui não tem zero, porque é substância simples, tá? Tá. Ok. Então, aqui nós já temos os nossos reagentes, tá? E aqui nós temos os nossos produtos. E agora os nossos produtos. Quem são os nossos produtos? CO2. Vamos lá na tabelinha. CO2, CO2. Nossa, não tem CO2 aqui. Não tem CO2 e não tem a água. Lembrei. Vou ter que dar uma olhada, tá, gente? Porque aqui, no caso, ele vai ter que considerar só a entalpia padrão de combustão. Mas eu vou dar uma olhada e depois eu trago para vocês, tá? Mas eu acho que ele vai considerar só o que tem na tabela, tá? Não vai considerar o que não está na tabela, tudo bem? Ele vai considerar só o que está entrando em combustão, tá? Só o que está considerando em combustão. Eu vou ter que dar uma pesquisada, conferir isso para vocês, tá? Então, essa parte aqui, vou considerar só o que está na tabela mesmo, tá bom? Então, vamos passar o próximo, que é entalpia padrão de ligação. Esse daqui já está bem estabelecido também, tá? Então, combustão, vamos deixar um pouquinho de lado, eu vou ter que dar uma consultada para vocês melhor e ver que é realmente só o que está na tabela. Se for considerado só o que está na tabela mesmo, e desconsiderar os outros termos, os outros reagentes e produtos, está de boa. Então, é só aquilo lá mesmo que tem na tabela e está tranquilo, tá? Então, continuando, porque a gente tem... Nossa, 2:47, tá?
Vamos lá, está quase terminando nossa aula, tá? Então, energia de ligação, tá? O que é energia de ligação? Então, as reações químicas, então, por exemplo, a gente tem o nosso reagente, tá? Estou enjoado de falar isso para vocês. Nós temos a nossa reação, que é indicada a setinha, o caminho que ela vai, e a gente tem o nosso pezinho, que é o nosso produto, tá? Ou os nossos produtos. Então, as reações químicas, elas são um rearranjo de átomos, tá? Ou seja, você simplesmente, lembra lá, que você já deve ter, vocês já estudaram no primeiro ano do ensino médio, a gente tem reações de síntese, reações de análise, ou decomposição, simples troca, dupla troca. Simplesmente você não vê os reagentes interagindo e trocando de posições, ou interagindo com elemento ou com reagentes diferentes. Então, isso forma para a gente os nossos produtos, tá? Então, a energia de ligação tem a ver com isso, com o rearranjo dos átomos, tá? E aí, ele fala assim, ó, para que isso ocorra, ligações precisam ser quebradas, tá? Então, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, um hidrogênio ligado com um hidrogênio, e aí você quer que isso daqui reaja o gás oxigênico para poder formar a água, a ligação entre o hidrogênio tem que quebrar e a ligação entre o oxigênio tem que quebrar. Então, tanto nesse reagente como nesse reagente, as suas ligações têm que ser quebradas para gerar para a gente o nosso produto, que é o H2O. Tá? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. Aqui nós temos, então, o nosso eteno, tá? Reagindo com o gás hidrogênico, formando o eteno, formando o etano, tá? Outro exemplo que você já deve ter visto. Se aparecer duas setinhas, tá? Ligação dupla. Um tracinho, ligação simples, dois tracinhos, ligação dupla, três tracinhos, ligação tripla, tá bom? No caso, as barrinhas também, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, nós temos, ó, uma ligação dupla. Opa, mas o que é isso? Então, significa assim, ó, que esses dois carbonos, tá? Esses dois carbonos estão fazendo uma ligação dupla por causa do compartilhamento de elétrons, tá? Então, você tem um compartilhamento de elétron aqui, outro compartilhamento de elétron aqui, por isso que forma essa ligação dupla. E aqui em cima, você tem um compartilhamento de elétrons, tá? Com o hidrogênio. O hidrogênio daqui de cima, tá? Que é igual a esse daqui, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Pronto, tá? E aqui é o que eu mostrei para vocês, tá? A gente tem, então, um hidrogênio, tá? Compartilhando elétron com outro hidrogênio, tá? Ignorem meu elétron, está muito feio. Ok? Então, as ligações daqui precisam ser quebradas e as ligações daqui precisam ser quebradas para a gente poder ter o nosso etino, tá? Não, eteno, tá? Eteno, que é esse daqui, tá? Reagindo com gás hidrogênio, formando C2H6, que é o etano, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui a ligação quebra, aqui a ligação quebra, fica disposto, e aí esse hidrogênio conecta aqui e o outro hidrogênio conecta aqui, tá? E aí, a gente tem que lembrar do seguinte, tá? Ligações dos reagentes, ó, reagente sempre é quebrado, tá? Então, ligação dos reagentes sempre é quebrado. Ligações dos produtos são formadas, tá? Então, dentro de energia de ligação, todo mundo que está antes da setinha são os nossos reagentes. E os nossos reagentes, eles têm que ser quebrados para depois da setinha a gente formar os nossos produtos, tá? Considerando isso no estado gasoso, tá? Então, vamos... Ó, aqui também a gente considera sempre 1 mol de ligação, tá? Então, você tem o valor de 1 mol. Ó, pessoal, super importante, tá? Para vocês não confundirem na prova. A quebra de ligações é sempre processo endotérmico, tá? Ou seja, a vizinhança, o vis, tá?
ele fornece energia, tá? Ele fornece energia para o sistema para quebrar essas ligações, tá? Então, por exemplo, aquilo que a gente viu. Se você tem dois hidrogênios, tá? Que vai reagir com o oxigênio, tá? O que vai acontecer? A energia da vizinhança tem que chegar no sistema do hidrogênio e tem que chegar no sistema do oxigênio para quebrar essas ligações, tá? Então, por isso que é um processo endotérmico, tá? E a formação, ou seja, quando você tem produtos sendo formados, tá? Ou seja, então, aqui, para a gente poder formar o nosso H2O, nós vamos estar com energia em excesso, tá? Então, essa energia em excesso, ela tem que ser liberada. Então, quando se forma os produtos, ele se torna exotérmico, ou seja, aquela energia, ela tem que sair do sistema e ir para a vizinhança, tá? De volta, tudo bem? Então, de novo, ó, quando você quebra os reagentes, você fornece energia, então ele é endotérmico. Quando você forma os produtos, ele se torna exotérmico, porque a energia que está nele tem que sair para a vizinhança, tudo bem? Pessoal, até aqui tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar, está conseguindo entender? Tudo bem? Eu fico preocupado se vocês estão conseguindo entender. A nossa aula já está quase no finalzinho, está terminando a energia de ligação, vem o Legrand, e aí depois a gente já encerra a nossa aula, tá? Então, beleza. Eu acho que tá tudo bem, ninguém não respondeu nada no chat. Então, tá tudo bem, vamos seguir então, tá? E aí, aqui a gente tem as tabelinhas, tá? Igualzinho a energia de combustão e a de... Essa é a quantidade de energia que você precisa fornecer. Você tem uma ligação simples entre os oxigênios, para poder quebrar a ligação, tá? Então, você precisa fornecer isso daqui. Enfim. Ó, desculpa, tá, gente? Ligação simples de carbono, ligação dupla de carbono e ligação tripla de carbono, ó, as quantidades de energia, quantidade de energias maiores para poder quebrar. Você tem uma ligação simples, é uma quantidade. Ih, vamos lá, tá dando bug. Caraca, sério? Nossa, será que é na internet? Você quer dar uma. Tá. Voltamos aqui, tá, gente? Então, qualquer coisa, vocês podem... vai estar disponível para vocês verem depois, tá? Realmente. Meu... Ela travou do nada e voltou. É a internet, gente. Desculpa, tá? Essa semana já vai estar resolvida exclusivamente só para o PC Gamer aqui, para poder estar fazendo essas coisas. Mas, enfim, vamos continuar. Na medida do possível, acabando a nossa aula. Só que eles vão conseguir voltar agora. Tranquilo, tá? Então, igual combustão, formação, então, quanto maior for o tipo de ligação, se ela é simples, se ela é dupla, se ela é tripla, maior vai ser a quantidade de energia que você vai fornecer para poder quebrar, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, já que a gente está usando o exemplo da água, tá? Já que a gente está usando o exemplo da água, olha só. Então, olha só o seguinte, nós temos 2 mols, tá? Aqui tem um mol de gás de hidrogênio, aqui a gente tem um outro mol. 2 mols de gás de hidrogênio, tá? Reagindo com 1 mol de gás de oxigênio, formando 2 mols de água. Vamos ver isso daqui então, ó. Como é que ficaria a entalpia padrão de ligação? Tá? A gente vê essa variação. Então, olha lá, pela tabelinha, a ligação de hidrogênio, tá? Precisa dessa quantidade de energia para ela ser quebrada. A ligação dupla
de oxigênio precisa dessa quantidade de energia para ser quebrada, e a quantidade, a formação da água em si, ela libera essa quantidade de energia. Opa, cuidado, tá? Agora vem o pulo do gato, tá? Ó, quantas ligações que a gente tem do tipo OH? Vamos contabilizar, ó. 1, 2, o pessoal costuma errar isso aqui, ó. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, tá? Então, 2 com 2, 4, tá? Então, nós temos esse daqui, ó, hidrogênio, oxigênio ligado com hidrogênio, nós temos ele 4 vezes, tá? 4 vezes. Então, toma cuidado na hora que aparecer alguma coisa igual a essa na prova e você levar em tipo assim, considerar somente 2, mas não tem, gente. Você tem que considerar a quantidade de ligações que tem de um elemento com o outro, tá? Então, vamos ver, vamos calcular para ver como que fica, tá? Então, a gente tem 2 mols de gás hidrogênico, tá? Então, a gente vai pegar aqui 436, a gente vai multiplicar ele por 2, porque tem 2 mols. Oxigênio só tem o mesmo, então a gente deixa aqui. E a água, que é essa daqui, nós temos ele multiplicado por 4, tá? Por 4. Então, vamos ver. Aqui vai ser, ó, lembra? Pessoal, pelo amor de Deus, energia de ligação, tá? Todo mundo que está antes da setinha em energia de ligação, tá? É tudo endo, tá? Endo, você está fornecendo energia para as ligações quebrar, tá? Pelo amor de Deus, não erra isso na prova, tá, gente? Não erra isso na prova, tá? E todo mundo que está depois da setinha, tá? Ela é exo, tá? É exo. É exo. Ou seja, energia de ligação antes da setinha, todo mundo é positivo. E energia de ligação, todo mundo que está depois da setinha é negativo, tá, gente? Faz a multiplicação, tá? Olha só, então aqui você soma, tá? 400 multiplica, vai dar 872, mais 496. Aí você faz o jogo de sinal, porque aqui você tem que considerar somar todo mundo, tá? Porque você tem que obter o resultado. Aqui já é diferente, tá? Diferente da variação, que você tem que colocar inicial menos final, você já coloca somando todo mundo, tá? Você já soma todo mundo junto. Tudo bem? Então, energia de ligação, você já soma todo mundo e vê o resultado, tá? Então, olha só. 872 foi o resultado dessa multiplicação, mais 496, então aqui está o hidrogênio e aqui está o oxigênio, mais e o menos que é do nosso produto, que é a água, tá? Então, a gente tem aqui um valor de ligação, tá? Mais, menos 484. Então, todo esse processo aqui acontecendo vai o quê? Liberar energia para a vizinhança equivalente a 484, tá? Então, ele está liberando. Então, ele é totalmente exotérmico, tá bom? Tudo bem? Pessoal, até aqui, tudo bem? Nós vamos entrar agora no nosso último tópico de aula, tá? O último tópico de aula, que é a lei de Hus. Tudo bem? Se tá todo mundo tranquilo, todo mundo entendeu até aqui, então vamos entrar lá, tá? Lei de Hus, tá? Então, a lei de Hus, ela complementa o que a gente acabou de ver em energia de ligação. Ela fala assim, ó, a variação da entalpia de uma reação é igual à soma das suas variações de entalpia, das suas etapas, em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que o desmembramento seja teórico, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Energia de ligação, tá? E lei de Hus, você vai somar as variações de entalpia, tá? Então, já deixa isso muito bem anotado. Você soma as variações de entalpia, tá? Você soma, tá? Você faz uma soma dele. E aí você leva em consideração o jogo de sinal, tá? Errar porque esquecer de besteira. Não, relaxa, André. Não vai esquecer, não.
tá? Não esqueça não. Então, aqui a gente leva em consideração, tá? Os coeficientes estequiométricos de termoquímica, tá? As equações termoquímicas. Então, você considera como se fosse equação matemática, tá? Equação matemática. Eu também... Não, gente. Exatamente, isso, tá? Você vai somando ela, tá? Tanto energia de ligação como energia de Hans você vai somando. Então, aqui é a parte mais dificilzinha. Vamos lá, ó. Mas a gente consegue fazer, tá? Então, considera aqui, ó. Grafite. Tá? Considera o grafite reagindo com meio oxigênio, tá? Formando pra gente o CO2, tá? Qual seria a variação? Vamos dar uma olhadinha, tá? Então, a gente não consegue determinar isso com precisão experimentalmente, mas só que a gente consegue chegar a valores, tá? A valores muito próximos. Como é que a gente vai fazer? Ó? Então, vamos considerar a primeira equação. Tá? A gente sabe, a gente quer obter, ó, CO, tá? CO. Então, esse daqui é o carinha que a gente quer obter, tá? A gente quer obter ele. E a gente quer saber qual vai ser a variação de entalpia que vai chegar a esse valor, tá? Então, olha lá. Ó. Então, a gente tem ó, grafite reagindo com 1 mol de oxigênio, gerando para a gente CO2. A gente sabe que isso daqui, essa reação gerando CO2 libera, então, para a gente 393,5, ou seja, essa quantidade de energia ela sai do sistema. Tá? Então, ela sai do sistema para onde? Para vizinhança. Tá? Ela sai para vizinhança. Tudo bem? Ó, é parecido com... Ai, meu Deus. Ai, tô com rinite também, tá? Foi mal, gente. É parecido com a outra? É quase parecido, só que a gente quer obter CO e aqui a gente obteve CO2, tá? A gente tem também uma reação onde a gente tem o próprio CO, que é o monóxido de carbono, com meio gás oxigênico, formando o nosso CO2, tá? Então é muito parecido. Só que aqui a gente tem o quê? Uma liberação de energia para a vizinhança também de menos 283,0, tá? Então essa quantidade de energia ela sai daqui e ela vai para a vizinhança. Beleza? Tudo bem. O que a gente precisa encontrar? O CO, tá? Como é que a gente faz isso, tá? Então a gente vai manipular, tá? Essas equações para a gente poder chegar aonde a gente quer, tá? Primeiro caso, então, ó. Então, nós precisamos fazer um jeito de chegar ao resultado de ter o CO, tá? Esse daqui é o cara que a gente precisa fazer. Então, o primeiro caso, a gente produz CO2 a partir do grafite com oxigênio. O segundo caso, a gente produz CO2 a partir do CO e do meio oxigênio, tá? Gás oxigênio. Como é que a gente faz? Vamos inverter, então, a segunda equação, tá? Que chega mais próxima. Então, ó, beleza, a primeira está aqui igual, a segunda a gente inverte. Se a gente inverte, tá? Ah, beleza, Vitor, tá tranquilo, perfeito. Ó, a segunda a gente inverte. Se a gente vai inverter, em vez de formar CO para virar CO2, a gente vai transformar CO2 em CO. Então, se aqui estava negativo, a gente invertendo, ele passa a ser positivo. Perfeito, tá? Então, a gente vai somar a primeira equação com a segunda equação, tá? Vamos dar uma olhada? Então, aqui a gente considera como equação matemática. A gente vai cortar todo mundo que é igual. Quem que é igual aqui? O CO2, beleza. Então, já tira ele da equação, tá? O que mais que a gente tem aqui? O O2, tá? Então, a gente tira daqui meio oxigênio e meio oxigênio. Perfeito. Quem sobrou para a gente? Grafite, o carbono grafite. O outro, meio oxigênio. E isso gera para a gente o CO. Perfeito. Chegamos ao que a gente queria. O que está faltando agora? Calcular a nossa variação. Tá? A nossa variação. Como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente faz o quê? A soma. Tá? Aqui a gente faz a soma. Então, vamos lá. Ó. Menos 393
mais 283,0, tá? Porque a gente inverteu a equação, vai dar menos 110,5, tá? Não é difícil, tá, gente? Não é difícil, dá para conseguir. Então, chegamos até aqui, tá? Tudo bem? Agora, vamos para o nosso segundo caso, tá? Considere a lei de Hans agora para a gente poder chegar ao que a gente quer. Nós queremos chegar a 2 mols de amônia, e esse mol de amônia a gente quer saber quanto que é a variação, tá? Ó, nós temos o N2 e o O2, e 2 mols de H2 produzindo NH4. Isso gera para a gente, então, uma energia da vizinhança entrando no sistema, tá? De 51 kJ, tá? Então, você tem a vizinhança entrando, a energia da vizinhança entrando no sistema. Ai. E na segunda equação, nós temos o N2 mais 3H2 reagindo para formar o NH3, tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos mexer de um jeito que a reação venha N2H4 reagindo com H2 para formar o 2NH3, ou seja, de amônio virar amônia, reagindo com hidrogênio. Então, a melhor opção aqui que a gente tem para poder inverter a equação seria qual? A primeira equação, porque, ó, se você olhar aqui, essa partezinha não é igual a essa parte que a gente quer encontrar, então seria mais a segunda equação não é tão parecida, né? Então a gente considera essa reação aqui o produto da primeira reação, que ela é muito parecida com o que a gente quer chegar. Então a gente faz a inversão, inverte ela, tá? Então N2H4 reage para formar N2 mais 2H2, beleza? Aqui ela era positiva, a gente inverteu, ela ficou negativa, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente vai somar, tá? Vamos fazer os cortes. Quem que é igual? N2 é igual a N2, corta ela, tá? Aqui a gente tem 3H2, aqui a gente tem 2H2. Você tem 3, você tira 2, tá? Sobra 1. Então, sobrou 1 H2, tá? Sobrou 1 H2. Perfeito. E agora vamos descer, ó. O que a gente desce? NH4 mais o meu H2, formando quem? 2NH3. Ok, terminamos aqui? Não, porque a gente precisa ainda calcular a nossa variação. E como é que a gente calculou a nossa variação aqui? Somando, tá? Então, a gente tem menos 51 mais menos 93. Nossa variação, então, aqui vai dar menos 143,0, tá? Então, a soma total disso daqui é energia saindo do sistema e indo para vizinhança. Pessoal, esse daqui era o meu último slide, tá? Agora já são 7h10. Eu acho que deu para a gente poder dar uma boa revisada em tudo que a gente trabalhou, tá? Ao longo aí do bimestre. Vocês têm alguma dúvida, querem alguma coisa, querem perguntar alguma coisa antes de eu encerrar a live? Porque literalmente aqui já é o nosso último slide que a gente tem, e aí eu já deu o horário, aí eu já vou encerrar a live, tá? Mas antes disso eu quero saber, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver. Então, tem um exemplo com 3 termos? Tem, mas eu não coloquei. Eu acho que, se não me engano, eu não coloquei na prova, tá? Mas se tiver, eu acho que eu não coloquei. Eu com certeza que não coloquei. Mas se tiver com 3 termos, é a mesma coisa, tá? Aí você vai ter que cortar as 3 etapas para poder chegar até a etapa que você quer, tá? Que no caso aqui a gente tinha essa etapa, tá? Se tiver 3 termos, você ajusta os 3 termos para ele poder chegar à etapa que você precisa, tá? José, foi ótimo. A minha aula valeu, obrigado. Pessoal,
Ah, é bem mais chato de resolver. É bem mais chato de resolver, mas dá para resolver, tá? Dá para resolver. Pessoal, mais dúvida? Mais alguma coisa? Vocês querem perguntar? Ô, gente, valeu. Então, muito obrigado, velho. Não estava lembrando. Nossa! Ítalo, você poderia repetir essa parte do Galedjans? Ainda estou confundindo com o que deve inverter. Ah, posso sim, claro, com certeza. Ó, Manu, na lei de Hans, você tem que levar em consideração o seguinte, ó. Deixa eu parar aqui, descartar, para ficar mais fácil. Ó. Pensa o seguinte, ó. Vamos usar o segundo exemplo mesmo, tá? Ó. Vou pegar a ponteira aqui. Cadê? Tá. Pensa o seguinte, ó. Na lei de Hans, você vai querer fazer o seguinte, ó. Esse daqui é seu objetivo, tá? Então, você quer que você tenha esse reagente interagindo para formar esse produto. E a partir depois que você formou, você consegue calcular a variação, tá? Então, você precisa mexer com as equações, com a primeira e segunda equação, para ela ficar parecida com isso daqui, tá? Ele vai ficar parecido com isso daqui. E como é que você mexe, tá? Pessoal, para quem quiser sair, pode sair, tá? Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Para quem tem prova, amanhã, boa sorte, tá? Eu vou estar com vocês amanhã às 7 horas da manhã. Eu vou terminar de explicar aqui para a Manu, e aí, se ela tiver mais alguma dúvida, ou mais alguém tiver alguma dúvida para falar, e aí eu vou fechar a live, tá? Então, ó, o objetivo da lei de Hans é você ter a equação que você quer chegar com aquele valor. Então, você tem a primeira equação e você tem a segunda equação. Então, o que você vai analisar? Ó, dá uma olhadinha na equação que você quer chegar. Então, isso daqui é o que você quer chegar, tá? Vou colocar aqui, ó. Quer chegar, tá? Quer chegar. Uma dica, tá? Dá uma olhada, ó, para você inverter, tá? De nada, José, de nada. Vejo vocês amanhã, tá? Na prova. Ó, para você inverter, uma dica muito legal. Dá uma olhada, vê na primeira e na segunda equação o que está parecido com no que você quer chegar. Quando eu olho para a primeira e para a segunda equação, o que está mais parecido onde que eu quero chegar? Do jeito que eu quero, ó. N2H4 mais H2 gerando 2H3, tá? Ou seja, amônia. Ó, eu bati o olho, eu vi que o N2H4 estava muito parecido com o N2H4 aqui dos meus reagentes, tá? Que eu quero chegar nos meus produtos. Então, aqui, é mais fácil eu pegar a primeira situação e inverter ela do que mexer na segunda situação. Por quê? Ó, aqui a segunda equação, ela está muito parecida. Ó, a gente tem os nossos produtos. Esse produto já está muito parecido com o produto onde que eu quero chegar, entendeu? Então, o produto que eu quero chegar está muito parecido com a segunda equação. Então, eu não preciso mexer com ela. Vamos mexer, então, com a segunda equação. A gente inverte, tá? Então, a gente inverte porque ela está muito parecida com a... Ó, pensa o seguinte. Nós temos reagentes, a gente tem produtos, tá? A gente tem produtos. Na primeira equação, o que está mais parecido que a gente pode mexer? O nosso produto. O nosso produto aqui, ele está na primeira equação, ele está muito parecido com o reagente que a gente quer chegar, tá? Já na segunda equação, nós temos um produto muito parecido com o produto que a gente quer chegar. Então, aqui a gente não mexe, tá? Então, a gente já tem numa equação o produto que a gente quer gerar. Então, onde está produto, você não mexe, você vai mexer com o outro. Então, no caso, a gente vai mexer com a primeira equação. A segunda a gente deixa, tá? Porque na segunda equação, ó, 2NH3 igual a 2NH3, onde a gente quer chegar. Então, a gente não precisa mexer aí, tá? E aí, feito isso, nós invertemos. Para ele poder, ó, tá vendo como a gente inverte? Ó, 2NH4, 2NH4. Então, invertida a primeira equação, tá parecido aonde que a gente quer chegar, tá? Aí gerando N2 e 2H2. E aí, como eu inverti, aqui era 51 positivo, a gente inverteu e passou a ser negativo, tá? E aí depois você faz as etapas, tá? Você soma eles, vê o que é igual. O que vai ser igual? Ó,
N2 daqui, da segunda equação, é igual a N2 da primeira equação. Então, você já tira, tá? Porque o objetivo é a gente chegar aqui, ó, onde a gente quer chegar, essa equação de cima, tá? Ó, a gente tem, na primeira equação, ó, vamos pegar a segunda equação, nós temos 3H2. E na primeira equação, nós temos 2H2, tá? Aí você pega 3 menos 2, dá 1. Então, a gente tem 1H2, tá? Então, vamos dar uma olhada, ó. Então, a gente já tá com... Ó, conseguimos, ó. Aqui você desce, aqui também você desce, e esse daqui você desce, aí, ó. Pronto, ó, chegamos na equação que a gente queria. Agora, a gente vai mexer na variação. Como é lei de Hans, a gente pega e soma a lei de Hans, tá? A gente pega e soma, tá? A gente faz uma soma. Então, vamos ver a soma, ó. O 51 antes ele era positivo, agora é negativo. Então, 51 mais, porque é soma, o menos 92. Então, menos, mais com menos dá menos. Então, vai ser 51 menos 92, que vai dar menos 143,0. Ou seja, essa energia vai estar saindo do sistema para vizinhança, tá? E agora, Manu, ficou bem mais claro para você? Está mais tranquilo? Vamos ver se ela vai responder. Acho que sim, tá? Pessoal, então assim, se vocês... então, vamos encerrar aqui a nossa live, tá? Obrigado para você que ficou até aqui. Muito obrigado, Ítalo. Parabéns pela aula. Viu? Ficou muito ótimo, ajudou muito. De nada, tá? Pessoal, então, mais uma vez, brigadão, tá? Eu sei que domingo à noite ainda, e com a prova segunda-feira é muito chato, mas eu sei que vocês vão conseguir fazer a prova amanhã, tá? Então, assim, respira, pensa com calma, tudo mais, tá? Que vai dar tudo certo. Eu vou encerrar a live e, gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo para vocês, tá? Que ficaram até aqui. Eu tenho certeza que essa semana vocês vão se dar muito bem na prova de Química e eu espero que vocês se deem muito bem também nas próximas, tá? Então, um abraço, fica com Deus e tamo junto, tá? E agora eu vou pegar e encerrar a nossa live, tá? Deixa eu encerrar ela aqui e já vou deixar ela disponível também para vocês, tá? Vou botar e vou encerrar.